Fala pessoal, iniciando a segunda parte aqui da manutenção do Tape Deck Techniques. Se você está chegando agora, a gente está restaurando, reformando, um Technics RS614 que eu adquiri de pouco tempo atrás. Para você que não viu o vídeo anterior, eu já fiz o início da manutenção, limpeza, algumas coisas mais aparentes, digamos assim. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acompanhar desde o início. Agora eu estou com a parte do rolo pressor desmontada aqui. Já chegou a correia e o rolo. Eu tive usando ele durante esses últimos dias e até tinha pensado na possibilidade de não trocar o rolo, né, tendo em vista que ele estava tocando bem, estava funcionando super bem. Mas aí, como vocês viram, tinha um fiozinho, aqui no lugar dessa parte que segura aqui, Aqui tem uma trava e aqui tinha um fio. Aí eu imaginei, eu vou trocar porque tá muito feio. Aí tirei o mecanismo do rolo, Porque é simples, Ele sai fácil. Mas aí eu vi que ele não tá legal, não. Ele ele é mais fino do que o novo, digamos assim. Olha, o novo tem essas partes de plástico, mais avançadas, digamos, para os lados, e esse aqui não. Esse é reto. Até por isso que ele tinha como se fossem umas arruelas nas laterais para preencher o espaço. Eu acredito que essa daqui seja a arruela de fora, que alguém tirou, e colocou na parte de dentro para impedir o jogo, que ele tinha aqui. Ele é bem menor, então ele tem esse jogo. Então esse é o eixinho que está sujo, Essa parte também está suja. E esse é o rolo novo. Então o que eu vou fazer? Olhando assim, ele não parece ser mais fino, mas ele é, porque ele não tem aquela em volta nas laterais, O miolo dele é de ferro, mas ele não tem, eu não sei se esse aqui é original ou não. Eu acredito que não. Esse aqui é o novo. Então, eu vou trocar. Vou colocar aqui, vou higienizar tudo, limpar. Aí a gente vê como que vai ficando. Já estou com o rolo instalado. Eu limpei essa base plástica com uma escova de dente e detergente e água. Lavei mesmo. Aí sequei bem. Também limpei o eixinho, que estava enferrujado. Passei um bombril ali, E o rolo encaixou perfeitamente, olha. Ele tá, perfeito no lugar. Não precisou daquelas arruelas. Tá rodando. Meio firme, eu não sei se é assim. Acredito que seja, Porque ele tem que dar pressão na fita, A gente vai ver ali na hora que colocar. Então agora eu já vou fazer a instalação. Essa arruela eu não tenho certeza se ela é a de fora ali, mas eu vou tentar colocar ela. Funcionou, deu certo, mas eu tive que fazer uma pequena intervenção no rolo. Eu tive que tirar ele de volta, eu já tinha colocado, e lixar essa parte branca dos dois lados. Eu usei uma lixa de unha e lixei aqui um pouquinho desse lado e um pouco deste lado, e ele girou livre ali. Ele estava, digamos que girando meio preso e não estava tocando a fita. Aí dessa maneira ele girou livre, Ficou bem frouxo. Eu coloquei ali, ele rodou perfeitamente. Coloquei uma travinha, tirei aquele fio. Não é a trava essa daqui, eu acho que essa trava é daqui, ó. Porque ela é mais fina, Mas eu vou deixar, vou guardar ela porque aqui eu já arrumei. E aqui eu coloquei outra maior.
né, daquelas que são abertas, né, mas é só para impedir que ela saia. Então, já deu certo, já está tocando. Vou mostrar para vocês. Eu só tenho essa fita, que as minhas fitas de época, eu acho que é tudo fita pirata. Então não toca nenhuma. E essa aqui toca. Agora eu vou mexer nas lâmpadas. Então aqui, uma coisa a menos, já deu certo, né? E ficou legal, né? Tirou aquele fio, aquela intervenção. Ficou novinho, né? Rolo pressor trocado. Agora eu tenho que ir para a correia. A correia é o próximo estágio. Aí trocando a correia, eu acredito que seja só essas lâmpadas. E daí é fazer a montagem, porque outra coisa não tem para mexer, né? Aquele ruído já deu certo, já parou, não era nada muito grave. Então, já estamos se encaminhando para o final. Eu desmontei aqui o VU, né, para tentar ver essa parte da lâmpada, né, e já tive o primeiro problema, digamos que mais sério. Porque essa lâmpada, como eu imaginava, ela é mais fina. Bem mais fina do que a que eu tinha aqui, que é dos receiver gradiente. Olha só. E ela não cabe ali. Ela cabe, né? Mas ela não fecha a tampa, porque essa tampa vai por cima aqui, por ela ser mais grossa. Aí eu fiz essa adaptação com LED, apesar de não querer, né? Eu não queria fazer, porque eu queria usar a original, né? Mas eu fiz, usei 3 LED em série amarelo e um resistor de 150 ohms. Aí eu soldei 2 pontas de terminal, uma deste lado e outra deste lado, para que ficasse na mesma grossura, né? Aqui, para que eu conseguisse apertar essa, né? Para ficar sob pressão ali, para não precisar soldar. Poderia soldar? Poderia, mas eu não quero, né? Porque aqui, ó, é tudo plástico, né? Velho, de quase 50, 40 anos. Então, se começar a mexer ali, ele já quebra ou já vai dar outro problema grande. Aí, eu não queria usar o LED porque no receiver, no gradiente lá, eu usei e ele acabou queimando, né? Eu usei ele sem LED. Usei 3 resistores e ele queimou já uma vez um dos LEDs, eu tive que trocar todos eles. Mas aqui, né, eu usei o resistor. Eu vou deixar assim, dessa forma como tá. Vou colocar para ver como que fica, porque eu não sei se eu vou conseguir achar a original, né? Mas eu confesso que eu não gostei, porque ficou feio. Bem feio. Ela vai encaixada dessa forma aqui, né? Não aparece, porque aqui tem tá vendo essa parte aqui que é mais alta, ela vai encaixada no painel. Então, não vai aparecer. Eu creio que não, mas tá feio, né? Então, por enquanto eu vou deixar dessa forma, né, para ver se fica assim ou ver o que eu faço. Se eu achar original, eu desmonto, né, nem que eu compre 2, eu desmonto tudo de novo e coloco, né? Caso eu não ache, aí eu faço essa mesma adaptação no outro, né, porque precisa ficar igual. Agora já vou fazer a parte da instalação, né, do VU, colocar ele de volta. Aí eu tirei aquela espuma que estava totalmente já desintegrada, né? Olha aqui uma pedaceira, sujou tudo aqui. Vou ter que tirar aqueles pedaços, né? Aqui também, aquela espuma lá, ó, ela resseca, né? Aí eu achei, tinha uma espuma aqui fina. Com cuidado eu cortei ela no meio com o estilete e colei lá, porque assim ela não, né? O véu não fica diretamente no metal e o painel, né? Ele encaixa aqui e faz pressão. Eu tentei colocar ela inteira, mas era muito grossa. Aí eu reduzi ela, cortei ela no meio para encaixar ela lá. Então agora eu vou encaixar e fazer as soldas, né? Pra gente ver como que vai ficar. Vai ficar diferente? Vai.
né? Mas aí mais pra frente, se precisar, eu refaço esse daqui ou eu consigo a lâmpada original. Bem, pessoal, tive que refazer tudo de novo, já estava instalado, mas eu não gostei do resultado. Eu tinha usado essa aqui, que vocês viram, né? Mas esses LEDs horizontais, né, deitados, eles não estavam brilhando tanto, né? Perdeu o brilho por ele ficar nessa posição, em comparação com o que estava, né, nessa posição de pezinho. Aí eu desmontei e refiz eles todos em pé, em série, e me obriguei a soldar. Eu não queria fazer isso, mas soldei, porque aquele suporte que eu fiz, ele estava rodando ali, ele perdia o contato e os LEDs giravam e ficavam muito perto lá desse ferrinho que suporta o ponteiro, né, do ponteiro ali, e fazia sombra, né, quando acendia. Então eu soldei, só coloquei um pinguinho de solda de cada lado, né, para que se eu precisar substituir, fique fácil, né? Só encostar ali ele já vai soltar. Então, agora eu vou ter que instalar tudo de novo. Espero que agora fique melhor e não faça sombra, né? Porque tava bem. Ele ficou bonito até, um pouco mais fraco, mas a sombra tava incomodando. Olha aí. Ficou diferente, né? Mas não ficou tão ruim, digamos assim, né? Ele ficou um pouco mais escuro. Ficou mais quente, né? Uma luz mais quente. Mas bem provável que eu vou ter que, né, que tirar essa outra, né? Provavelmente se eu não encontrar a original para pôr aqui, mas ficou legal. Digamos que dá para deixar caso precise, né? Ficou um pouco mais escuro, mas ele não ficou com tanta sombra. Se olhar ali, ele tem sombra, né? Aqui também tem, né? Só que essa aqui é mais forte do que essa. Beleza? Vamos lá, né? Agora eu vou esperar. Eu vou dar uma procurada nessa lâmpada. Se eu achar, eu troco, abro tudo de novo. É fácil, né? Mas caso eu não encontre até o final da manutenção, eu vou substituir a original por LEDs novamente. Agora a parte da correia, né? Que eu não fiz ainda. E acho que daí por enquanto é isso, né? Acho que não tem nada de outra coisa. Ainda tem que limpar o painel, limpar a caixa, né? O gabinete, para daí começar a instalar. Mas olhando pelo vídeo, dá para ver mais a diferença ainda do que assim ao vivo aqui, digamos, né? No vídeo, né, com o celular, é bem mais perceptível. Iniciei a troca das correias, troquei essa correia já do Coulter, que é bem fácil, né? Aqui não tem muito segredo, é só passar por baixo dessa mola. Ela estava bem laceada, e essa que chegou agora é bem nova e ficou bem esticadinha, então fiquei animado quanto a isso. Agora, a correia do motor, meu Deus, não é fácil. Tem que desmontar, tirar o motor da base ali, tem que ir girando, tirar a placa, tudo e mudando ele. Não é simples. Aqui é encaixado, ele tem essas, né, essas chapinhas aqui, então ela é tudo encaixada nessa parte. Tomara que eu consiga montar tudo certinho. Não é fácil. Confesso que me apurei ali porque tinha um parafuso muito firme e o acesso dele muito ruim ali por baixo. Este parafuso aqui, ó, ele é de lá pra cá. Mas agora saiu, até nem tirei a correia aqui bem no lugar pra mim ver como que é, mas aqui acho que é meio que simples. Agora eu vou tirar, né, dar uma limpadinha ali e já vou colocar outra e já quero montar o quanto antes. Porque não é simples e a gente fica virando pra lá e pra cá e mexe em placa e mexe em fio. Tudo velho já, né? Esses fios já tudo ressecado, então
o risco de danificar, né? Também quero fazer logo para eu não correr o risco de esquecer como que é essa parte, beleza? Agora, né, é só limpar e trocar. Só pra gente ver, olha a diferença das correias, né? A correia nova cabe tranquilamente dentro da velha. Então, com certeza ela vai melhorar bem, né? A reprodução vai ficar, vai mudar a velocidade, com certeza, e a força, né? O torque, porque chegava no fim da fita aqui, quando a fita estava pesada, ele começava tocando, ele ia, né? Mas dava para ver que ele dava uma diminuída na velocidade. Então, era a correia, né? Patinava com maior facilidade. Então, agora a gente vai fazer a manutenção. Pessoal, então para a gente não se alongar demais, né? Ficar mostrando coisas que às vezes não tem muito interesse, né? Eu já dei uma boa adiantada na manutenção, né? Já montei uma boa parte do tape. Aqui, né? A parte da correia que vocês viram anteriormente já está instalada, funcionando bem. Eu achei que melhorou o som, apesar de que ainda dá uma travada na fita quando está ou recuando, né? Ou indo para frente ou para trás, tocando vai bem, né? Mas quando ela fica pesada assim, ela meio para. Não sei se é a fita, né? Que às vezes é pesada, ou o motor que também já deve estar um pouco fraco, né? Mas melhorou em relação, né, à outra correia. Eu já fiz alguns ajustes no azimuth ali, consegui uma melhora, né? Tudo de ouvido, né? Então, aqui eu consegui, né, finalizar essa parte, montei, deu tudo certo, felizmente. Aquela intermitência que eu citei esses dias no canal direito voltou. Aí eu comecei a investigar e tal. Eu vi que o problema era... Agora já tá com a tampa aqui, não vai aparecer muito. Mas era aquele fio vermelho no cabeçote. Ele tava com um fiozinho fora de soldado e tava esbarrando na, na carcaça ali. Então já era o que bastava para fazer aquela intermitência. Então eu vi que era ali o problema, tirei de uma vez o fio e ressoldei e deu certo. Aqui eu já retirei a outra lâmpada do VU, né? Coloquei os LEDs. Eu modifiquei novamente. Vocês viram, né, que eu tinha usado 3 LEDs. Agora eu usei 4 para aumentar um pouco a luminosidade, né? Mas mesmo assim ainda ficou um pouco mais escuro, digamos, né? Talvez não escuro, mas a luz é mais amarelada do que a luz original. Mas eu resolvi deixar dessa forma, nem vou tentar correr atrás de procurar lâmpada, né? Porque eu dei uma procurada no Mercado Livre, na internet, não achei, né? Então, aí o pessoal vem falando um monte de coisa, né? Então eu já resolvi, né? Vai ficar com os LEDs por enquanto. Se porventura um dia, né, eu conseguir a lâmpada, eu coloco. Aqui eu já refiz tudo, fiz uma limpeza nessa base, né? Aqui a parte dos cabos, já parafusei tudo. Ainda não arrumei, vou arrumar aqui essa parte. Vou dar uma ressoldada também nos fios, mas, né, já está funcionando. E aí vai faltar a parte, né? Ainda tem a limpeza do gabinete, finalização, tudo, mas ainda vai faltar os ajustes, né? Que é os ajustes finos, ajuste de saída, ajuste, né, do nível dos VUs, que mais? A velocidade, né? Tensão de saída, eu já falei, né? A saída, o nível de saída, que são feitas através de fitas padrão, né? Que tem uma frequência exata gravada e também de uma aparelhagem melhor. Eu vou dar um jeito de conseguir, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso nesse vídeo, né? Mas eu vou correr atrás da fita, eu vou comprar a fita, tem, né, à venda no Mercado Livre. Não é barata, mas eu vou fazer esse investimento
Mas, né, com a fita, algumas coisas eu consigo fazer as regulagens, né? Mas algumas só com a fita não, não dá, né? Como o azimuth, precisa de um osciloscópio e tal. Já umas ferramentas um pouco mais sofisticadas, né? Que eu não tenho no momento. Coisas que também pretendo adquirir, né? Porque tudo isso ajuda nas manutenções. Então, só para vocês verem como ficou legalzinho, né? Já tá tocando a mesma fita. Então é isso, eu vou dar continuidade, fazer o resto, né, de coisas que ainda tem para fazer. Aí a gente volta para mostrar ele finalizado. Bem, pessoal, estou novamente com a parte de trás do deck aberta. Eu não mostrei ainda, mas eu já fiz toda a montagem frontal aqui. Já estava na parte de regulagem e tal, né? Dando umas pesquisadas como fazer as regulagens, olhando os trimpotes aqui. Mas aí começou a acontecer alguns barulhos, né? Depois que eu troquei a correia, né? Eu tirei a correia, troquei as duas correias, lubrifiquei aqui, limpei. E depois de alguns dias começou a fazer um barulho quando dava o stop, né? Quando o motor parava, ele fazia uma vibração, uma espécie, né, aqui na polia. Aí eu comecei a perceber que realmente era a polia que estava fazendo essa vibração, né? E comecei a perceber que tinha um jogo aqui, né? Aqui tá sem a proteção, né? A proteção tá aqui, eu já tirei. Tinha um jogo muito grande aqui. O counter, né? O eixo do counter ia para frente e voltava. Então eu vi que era ali que estava fazendo essa vibração. Né? Eu colocava a mão aqui, dava o play. Primeiro ele começou quando eu avançava ou retrocedia. Eu acho que era quando eu retrocedia a fita. Quando parava, ele, ele fazia esse barulho. Aí logo começou durante o play já. Meio que constante, assim. Quando estava tocando não aparecia, não dava para notar, mas quando parava ele fazia. Aí eu colocava a mão na polia, fazia com que ela corresse, né, mais para lá e parava. Aí eu comecei a pensar, né, à noite e tal, imaginando o que podia ser. Achei que podia ser esse mecanismo aqui de dentro que estava travado, que tinha alguma coisa. Aí me veio a ideia de, tá, mas será que não é essa folga, né, que faz com que a polia vibre, né, que ela fique, digamos que dançando, né, no eixo ali. E aí eu imaginei, eu vou tentar colocar alguma arruela, alguma coisa, né, para impedir. Aí hoje eu estava, né, fazendo alguns testes e coloquei essas arruelas aqui, ó, essas 3 arruelinhas de plástico, alguma coisa assim. E fui fazer um teste, né? Diminuiu aqui o jogo, parou praticamente. O eixo avançou um pouco mais. O ruído sumiu. Sumiu. Então eu tive certeza que era esse o problema. Quando eu troquei a correia, não tinha nada ali. Não tinha nenhum tipo de arruela ali. Então eu acho que em alguma manutenção, né, anterior tenha sido perdida essa arruela, né? Como as coisas durante manutenções o pessoal tira e não coloca, né? Então, né? Ela não estava apresentando esse problema porque eu acho que esse espaço aqui estava tão preenchido com a graxa velha que não fazia diferença, né? Tava meio preso, não sei, não sei explicar por que não estava fazendo isso antes. Só veio aparecer, né, quando eu troquei a correia, né, quando eu
provavelmente quando estabilizou, né, melhor todo esse conjunto aqui. Aí eu pensei, né, tirei aquelas 3 arruelas e coloquei uma outra. Eu fiz uma arruela, imaginei, eu não vou deixar 3 arruelas, né? Eu vou tentar fazer uma. Aí estou trabalhando nessa arruela. É um plástico que eu achei aqui, não lembro do que é. É um plástico que não é seco, né, mas também não é mole. É até meio ruim de trabalhar. Aí eu cortei ele pequenininho e fui lixando ele. Tentei medir aproximadamente a mesma grossura daquelas 3 arruelas, né? Mas aí eu fui lixando, passando uma lixa d'água com água e fui fazendo testes, colocando ali, parafusando e pondo para tocar. A primeira vez ele começou a fazer um barulho, né? Provavelmente ele estava muito grossa, estava esbarrando aqui. Aí eu fui limando, limando, lixando, deixando bem lisinha e cheguei nesse resultado aqui. Então agora parou o barulho, não tá aquele barulho de esfrega, né? Como se tivesse a polia esfregando ali. E também aquele outro barulho inicial, né? A vibração parou. Agora, né? Eu vou colocar. Porém, eu não tenho graxa própria, né? Para colocar ali. Eu tive pesquisando, né? Qual seria o melhor tipo de graxa e é a graxa de silicone, né? E por ironia, né? Do destino, não tem aqui na minha cidade, que é uma cidade relativamente pequena, mas não tem. Em nenhuma loja não tem a fulana graxa de silicone. Tem na Shopee por 10, 12, 15 reais, né? Aí provavelmente eu vou pedir ela, né? Mas eu vou pôr um pouco de óleo ali, né? Só para diminuir um pouco esse atrito entre as peças, né? Principalmente entre a polia. Eu acho que talvez porque tinha graxa lá, né, na ponta do eixo e aqui, né? Então ela vai ficar nessa parte aqui. Eu vou pôr um pouquinho de óleo apenas para diminuir o atrito, né? Eu vou usar óleo Singer, que foi o mesmo que eu usei no motor, no eixo do motor para ele parar de fazer barulho, né? Então eu espero que esse óleo não vai correr porque vou colocar só um pouquinho, né, que ele não passe para frente. Eu pesquisei e vi que a graxa branca, né, falavam que era interessante para esse tipo de equipamento, né, usado em eletrônica, não é muito indicado na questão de plástico, né, porque pode ressecar e tal com o tempo. Um aparelho de 46 anos, né? Então, eu vou pôr o óleo. Se eu notar alguma coisa que não fique legal, que não fique bem, aí eu tiro novamente, limpo, né? E coloco a graxa. Porque até eu comprar a graxa, né? Vai demorar. Hoje é final de semana, sábado, né? Então, eu já quero pelo menos deixar fechado aqui para não ficar aberto. Fica aberto, a gente esquece algumas coisas, esquece peça. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer, né, essas manutenções assim, é melhor. Então eu vou colocar um pouquinho de óleo, vou fechar aqui e a gente vê como que ficou. Já está tudo instalado, coloquei o óleo, coloquei bem pouco óleo, né, mas coloquei nas duas partes, né, na que tem contato com a chave, que tem contato com a chapa, né, e na parte que tem contato com a polia. E olha como que ficou, ela tá ligada, eu vou dar o play aqui para vocês verem. Só mesmo o barulho, né, do motor. E quando eu dou stop, para, sem ruído, sem barulho. O auto stop funcionando perfeito e sem aquela vibração. Aqui ele faz esse barulhinho um pouco mais, mas eu acho que é a parte do carretelzinho ali que segura a fita, que chacoalha aquela molinha ali que faz esse barulho. Ó, perfeito. Perfeito, era isso que eu esperava. Eu já estava até meio desanimado, né, com essa questão, porque começou do nada, né, e parecia que eu não ia achar a solução, né? Então eu não sei se realmente tem
essa arruela, provavelmente tem. Eu dei uma olhada no manual de serviço de um outro aparelho, de um outro Technics, que eu achei todas as informações. Porém, é um Technics japonês, né? Ele é bem parecido, o sistema aqui, a placa, tudo. A parte eletrônica é bem parecida. A parte do mecanismo da fita é aquele que é deitado. Mas eu tive olhando e ele tem uma arruela aqui, bem nessa parte. Então eu fiquei meio cismado, mas eu vi isso depois que eu já tinha arrumado, né? Então eu acredito que seja que realmente tinha, porque ó, justo. Eu fazia assim, o a polia ia para lá, ela avançava cerca de 1 milímetro. A, a arruela ficou com 1 milímetro mais ou menos de, de grossura. E não sei se vai aparecer. Até a ponta do counter, olha lá, ó. Ela saiu mais para fora, tá meio escura aqui, ó, né? Porque ela ficava mais para dentro. Eu espero que isso ajude né? No geral, né? Na parte de tocar, porque o counter vai trabalhar mais preciso, né? Mais reto, não vai dançar ali, porque provavelmente ele vinha para trás, ele ia para frente, ia para trás, ia para frente, né? Isso faz com que a fita dance um pouquinho, que seja em cima, né, do cabeçote. Beleza? Pessoal, infelizmente eu tive que abrir, desmontar tudo de novo, né? Já vinha, como vocês viram anteriormente, ele já estava montado. Vocês não viram a parte da frente dele, mas já estava, né, tudo feito. E eu já vinha alguns dias fazendo ele tocar e tal, mas eu percebi que havia muitos problemas ainda, né, durante a execução. Ele não tocava direito, algumas partes da fita tocavam bem, outras não. Ele estava muito preso. O sistema dele aqui, assim, estava muito preso. É, eu sentia dificuldade ali para fazer, né, apertar as teclas. O sistema demorava, por mais que ele seja um sistema que, digamos assim, seja macio, que ele tenha, né, um, um amortecimento nas teclas, ele tava demais, assim. Aí, é, esses dias que tava bem calor, eu vi que ele tava melhor, né? Então, o dia que tava mais quente, né, os óleos aqui, antigo, seco, graxa, né, tudo isso amoleceu e fez com que o mecanismo trabalhasse melhor. Mas aí ele começou, né, eu comecei a perceber algumas coisas e tal, e resolvi abrir, né? Não teve jeito isso aqui. Na verdade, eu acho que já tinha que ter feito isso na primeira vez, né? Essa manutenção, porque é incrível, né? O mecanismo dele, falando dele em si, é incrível. E é incrível o quanto está sujo, né? Aqui eu já tirei, eu ergui essa tampa de cima, fiz com muito cuidado, com muito medo, porque eu realmente eu não tenho experiência nisso, né? É a primeira vez que eu estou desmontando e esse sistema não é muito simples, né? Ele não é um sistema que vai pular coisa arada, que eu acredito que não, né? Mas para montar tudo certinho, para não perder nada. Então aqui eu fui tentando com menos interferência possível, né? Eu tirei a parte do counter, deixei de lado e aí tirei essa parte de cima aqui que vocês viram, tá pendurada, né? Ela tá presa pelos fios, eu não tirei. E fui com muito cuidado, ó, ali, tá as partes dos cabeçotes. Então eu fui devagar, realmente para eu não me perder e não me apavorar, né? Porque não é simples. Aí essa parte aqui eu já limpei. Essa parte eu deixei para mostrar para vocês, olha como está, né? Muito sujo, muito óleo ressecado, graxa de tudo que é tipo. A polia, olha a situação que ela tá. Tá muito sujo. Então acho que é o ideal, né? Eu fazer tudo isso
para daí depois a gente ver o resto, né, da parte de regulagens e tal. Aqui também, essas chapinhas estão todas, todas cheias de óleo seco. Então, a minha ideia é limpar essa parte primeiro, né, deixar essas partes móveis já limpas. E daí aqui eu vou tentar vir chapinha por chapinha, eu limpo o que der e coloco ela de volta no lugar. E assim eu vou tentar fazer, né? É algo que requer bastante tempo, né? Eu não tenho muito tempo, eu tenho que fazer aos poucos, porque, né, eu tenho que fazer o meu trabalho, que é, né, a montagem dos pedais, tal, as encomendas. Então, isso daqui eu vou fazendo, né, devagar, e é ruim fazer isso devagar, porque a gente pode esquecer de alguma coisa, a gente pode esquecer, né, de como que faz. Então é complicado. Então aqui eu vou tirar chapinha, eu vou tirar, por exemplo, essa daqui, daí eu limpo aqui onde ela tá e eu coloco de novo. E assim eu vou fazer para eu não me perder, para eu não me atrapalhar, né, na hora de fazer a montagem. Mas primeiramente eu vou fazer essa limpeza. Eu notei, né, ele tava com um flutter e alguns problemas. A fita no começo, algumas ela saía abafada, depois ela voltava ao normal. Aí por isso que me motivou a mexer nele. Eu dei uma olhada lá naquela parte naquela polia, né? Naquele jogo lá que eu mostrei para vocês, que eu coloquei uma arruela. Então provavelmente eu vou ter que mexer lá novamente. Mas aí algo que que eu tava bastante pensativo é sobre esse eixo aqui, ó. Esse eixo é onde vai o, o rolopressor e ele tava um pouco móvel. Eu não sei se aqui vai aparecer, mas ele mexia quando eu pressionava a tecla de play, a tecla de play, que o sistema subia. Esse eixinho meio que dava uma entortadinha para baixo, como se ele tivesse frouxo aqui nessa parte. Mas, né, não tem, ele é preso aqui, ó. Né, ele é só como se fosse é preso aqui de alguma forma. Eu achei que podia ter alguma porca, alguma coisa, mas não tem. Então eu achei que mexia o rolo, né? O rolo, e ele meio causava algum problema aqui na parte do counter, né? Eu achei que ele estava fazendo alguma coisa aqui nessa parte e fazia com que a fita saísse do lugar, né? Quando ela passava em cima dos cabeçotes. Aí eu não sei se eu também achei que o rolo talvez ele seja um pouco grosso, né? Que ele tenha muita borracha. Então tem mais isso. Aqui eu não consegui prender ele, mas eu girei ele, parece que ele firmou mais. Então eu não sei o que eu posso fazer, talvez estava pensando de pôr uma gotinha de cola ali, né? Porque é a única forma, né? Não tem como de outra forma eu tentar apertar ele. Então eu queria mostrar para vocês, né, o quanto o sistema é delicado aqui, é sofisticado na verdade, né? É um sistema bem legal, né? Então eu vou focar nessa parte da limpeza e aí a gente vai mostrando a seguir como que fica. Bom, vamos mostrar agora como que ficou, né? Após a limpeza, já dá para ver, né, que tá bem mais limpo, todas as partes sem óleo, sem aquela graxa antiga, né? Aqui essa parte também já está toda limpa. Essa aqui que é a parte de baixo, né? Removi tudo com muito cuidado. É, aqui nessa parte eu fui removendo as chapinhas uma por uma e limpando por baixo, né, com álcool, com cotonete, com álcool isopropílico, até conseguir tirar a maior parte né, da sujeira. Essas chapinhas eu não tirei todas de uma vez, né, não tirei tudo. Eu fui tirando uma a uma e limpando, né. Até teve algumas que eu passei um solvente, um pano com solvente, lavei elas com água e depois passei novamente o álcool para tirar, né, qualquer resíduo, porque
realmente estava muito sujo, muito, estavam totalmente grudadas, né, com aquela graxa antiga. Aqui por baixo, não sei se vai aparecer, mas tem duas chapinhas, que é aqui assim, aqui embaixo, que tem essas duas molinhas aqui. Essas eu tirei daí. Eu removi essas três aqui e tirei ela. Ela estava totalmente grudada, né? Por causa do óleo, da graxa antiga, né? Então, foi a única parte que eu consegui realmente tirar. Aqui tem outra chapa, né? Transversal, aqui. Na verdade, na horizontal, né? Mas essa eu não removi. Eu fiquei com certo receio de ficar mexendo muito, de tirar peça, né? E depois eu não lembrar exatamente como que era. Essa aqui que eu falei já foi difícil, né? Então eu não quis mexer. Eu fui limpando devagar, aos poucos e ficou legal, né? Deu uma diferença incrível. Limpei as polias, né? Só com álcool. Tentei remover o que dava, né? De, de sujeira. E agora o próximo passo é passar a graxa, né? E daí fazer a montagem. Todas essas partes móveis aqui, ó, tem graxa, né? Eu vou passar graxa, por exemplo, aqui, né? Onde tem contato do metal com o plástico, eu vou passar nessas partes, aqui, ali, lá em cima. Então algumas eu vou remover, passar graxa e colocá-las de volta. Aqui também, provavelmente eu vou ter que tirar elas, né? Passar a graxa e colocá-las no lugar. Aqui também, né? Eu vou passar, como vocês podem ver, dá para ver, né, as marcas onde tem movimento, onde tinha, né, que as peças se tocavam, se esfregavam, digamos assim. Então fica mais visível, né, os locais de colocar graxa. Eu pesquisei bastante, né, a respeito e cheguei à conclusão que a graxa de silicone seja a melhor opção, né, para colocar nessas partes aonde envolve metal, né, e plástico, né. Aqui nessa chapinha, nesse ponto onde tem atrito, eu coloquei óleo de máquina, óleo Singer, né, porque é ferro com ferro e eu acredito que tenha que ficar de um jeito mais leve, né, para que trabalhe melhor. As, as engrenagens, elas não, as engrenagens não mostram nenhum resquício de, de algum tipo de graxa. Então, até o momento eu não pretendo colocar. A única engrenagem que tem é essa daqui, que é a da tampa, né? Mas essa daí é tranquilo. Agora, essas daqui não apresentam nenhum tipo de graxa, nem óleo. Então, até o princípio, não vou usar nada, né? Tem alguns locais que mostram, né, uma graxa antiga, uma graxa branca. Ó, estão vendo aqui, ó, embaixo dessas chapas lá, aqui, né? Eu não consegui tirar, eu limpei embaixo desta peça aqui, mas lá ficou. É uma parte que não tem contato. Mas só para vocês verem como é uma graxa branca, provavelmente seja aquela graxa branca de lítio, né? Nessas partes, mas nas engrenagens não tem em nenhuma engrenagem eu vi marca de graxa. Então, eu não vou colocar, né? Eu não tenho experiência sobre isso, eu não sei se deve se colocar ou não, mas eu vou deixar sem, porque não tem, né? Então, essas engrenagens ali é a parte que faz o avanço, o retrocesso, né? Então, com certeza, se tivesse, iria aparecer, né? Em algum local, por exemplo, aqui por cima, né? Ia aparecer. E daí são engrenagens que são muito próximas de polias, né? E polias tem que trabalhar seca, né? Sem nada, sem sujeira, sem óleo, sem graxa. Então, né? Aqui uma polia,
aqui é uma polia, aqui é uma polia, nessa outra parte aqui também tem a polia. Então é isso, né? Acho que agora é uma das partes mais... Eu acredito que seja mais tranquilo, que seja lubrificar, né? E encaixar tudo isso aqui. Essa parte aqui, ela entra... É a parte mais simples, porque é só o eixo do capstan aqui. E daí, entrando bem, essa polia aqui, tem que dar uma mexida nela para que ela encaixe aqui nessa fresta. E eu já posso parafusar, né? Então, quando eu colocar essa placa de cima, eu já consigo colocar esses parafusos grandes aqui que seguram essa parte, e aí já tá mais tranquilo. Pelo menos já não vai desencaixar nada. E a graxa vai, né? Eu espero que a graxa ajude, né? Na deixar tudo meio que no lugar, né? Para que não haja nada de problema, assim, de sair do lugar na hora que eu for montar. Aqui, né? Depois vem aquela outra parte lá que tem o, né, o mecanismo propriamente dito. Aqui tem uns detalhezinhos, tem uma esfera aqui, outra esfera aqui e outra esfera aqui. Então tem que ter muita atenção, né? Mas aqui eu vou colocar graxa em todas essas partes e eu coloco a esfera ali e ela já vai ficar no lugar, né? A graxa vai servir para segurar tudo no lugar. Então já estamos, né, se encaminhando. Eu espero que tenha ficado tudo certo. Não é fácil, não é simples, mas eu acredito que vai melhorar bastante né, o desempenho né, do tape. Não sei se vai sanar, né, todos os problemas, mas eu acredito que pelo menos ele vai trabalhar bem mais solto, né? Não vai ficar tão preso como ele estava. Dando continuidade, então, pessoal, eu já fiz a montagem, tá bom? Eu não mostrei porque, né, era algo difícil e complicado, né? Principalmente de filmar, né? De fazer e filmar. Então eu optei por montar tudo e depois, né? Agora eu tô mostrando aqui para vocês. Então, não foi tão difícil, né? Como eu imaginei, mas, né? Precisou de bastante paciência, bastante calma, né? Para lubrificar todas aquelas partes onde eu mostrei que seriam lubrificadas. Eu passei graxa, né? Passei graxa tanto na parte que tinha as chapinhas, que era aqui. Depois eu passei nessa chapa aqui, né? E com jeito, né? Com paciência, tudo se encaixou perfeitamente e deu certo, né? O mecanismo ficou bem mais leve, tá funcionando super bem. Aquelas partes que estavam, né, bastante sujas e com aquela graxa antiga, né, grudenta, elas não diziam respeito necessariamente, né, ao funcionamento, né, tanto dessa parte quanto do capstan, né, mas ela deixava a parte das teclas muito pesada, né, e claro que também contribui, né, na parte de execução, né, da fita, né, mas indiretamente, né. Então aqui essa parte ficou muito mais maleável, mais solta, ela funciona tranquilo, sem muita pressão. Aqui quando eu dava o stop com aquela graxa antiga, o sistema demorava a descia aos poucos assim. E agora não, né? Ele, ele é um sistema mecânico suave, mas ele funciona de uma maneira mais limpa, né? Então, como eu falei, não era diretamente, né, afetando a parte da reprodução, mas com certeza indiretamente ajudou nessa parte. Então, eu quero finalizar essa parte do vídeo agora, né? Não quero me alongar demais, mas ainda tem coisas para fazer, né? Tem bastante coisas. Eu tive mexendo nesse rolo pressor. Como eu mostrei para vocês, o eixo dele aqui dá uma leve mexida, né? Quando a gente dá o, o,
o play, né? Na minha visão, parece que o rolo opressor é um pouco grande para esse modelo e acaba pressionando muito aqui no capstan, né? E quando ele pressiona muito aqui, ele acaba mexendo no eixo, né? O eixo dá uma leve descidinha. E eu acho que isso não é normal. Como eu falei, eu não tenho experiência, né? Eu não é a primeira manutenção em tape deck que eu estou fazendo, né? Então eu não tenho essa experiência de saber realmente como funciona, né, os mecanismos. Eu pesquisei, eu vi bastante vídeo, né, mas teve várias partes assim que eu não achei em vídeo, né? O pessoal grava às vezes muita coisa, às vezes repetindo, às vezes assuntos que já foram falados, mas deixam bastante coisa que só a experiência, que só, né, a vivência nesse mundo dos tape decks e das manutenções vintage proporcionam, né? Esse conhecimento que só se adquire depois de muito tempo. Então, o pessoal às vezes não conta, né? Não fala exatamente. Por exemplo, o rolo pressor. São todos do mesmo tamanho? Existem modelos diferentes? Né? Então, eu não achei ninguém falando disso. Pode ser que tenha, mas eu não achei, né? Falando se existem modelos. Esse aqui, ao meu ver, é um modelo padrão que eu achei na internet. Ele mede 13, né, de, de diâmetro, 13 milímetros e meio. Então, é isso que eu mencionei, que eu acho que ele é um pouco maior do que o necessário, é né, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou é, passando, né, nessa manutenção aqui. Então eu acho que ele força demais na hora do que dá o play, ele sobe meio além da quantia, certo? Não sei se vai aparecer bem. Claro que aqui, né, ele tá, né, então faz com que esse eixo trabalhe um pouco, ele força, como o capstan está em funcionamento, ele não sai daqui, ele não mexe, mas esse eixo ele é preso apenas nessa placa aqui, né? Eu abri tudo para ver aqui, não tinha muito o que eu fazer, eu apenas dei uma rodada nele, deixei de uma forma que ele ficasse mais firme e coloquei uma cola, né? Mas por isso que eu acho que ele fica forçando demais lá e acaba fazendo com que essa parte desça para cá, sabe? Então eu não vi ninguém falando sobre isso, sobre tamanho, sobre ajustes, né? O que que eu fiz? Eu já dei uma lixada aqui, né? Já lixei um pouco e vou fazer isso novamente, né? É, eu vou pegar uma lixa 220, né? Eu tive lixando com uma lixa de unha, mas a lixa de unha é muito grossa. Então eu vou colar uma lixa 220 num palito de picolé e vou lixar aqui para tentar deixar ele um pouco mais fino, né? Para que ele diminua um pouco. É coisa mínima, é pouca coisa, mas são coisas que fazem diferença na hora né, da execução. Porque eu acho que se ele ficar um pouco mais fino, não vai pressionar tanto aqui. Pode ser que eu estrague o rolo pressor, né? Se eu lixar demais. Porque ele tem que ter uma pressão aqui, né? Para prensar a fita contra o capstan, né? Mas também não pode ser muito. Mas o rolo pressor é fácil de trocar, fácil de achar, né? Então é isso que eu me refiro. Eu não vi nenhum vídeo de alguém falando sobre isso. Tá, mas tem de diversos tamanhos? Qual que é o tamanho ideal? Como que eu pesquiso? A largura. Tem uns que tem esse núcleo aqui de latão, tem outros que é de plástico como esse. Sabe? Então são essas coisas que a gente não acha. Outra coisa que eu não encontrei foi sobre a lubrificação. Não consegui achar vídeo nenhum, né? O único que eu achei é que a gente não deve lubrificar essa parte aqui, né? Digamos que essa luva aqui, que ela é de latão, né? Ou de cobre, bronze, sei lá, alguma coisa assim. Então, que não precisa, né? Não precisa de lubrificação, porque é onde a fita vem, né? Então, mesmo aqui onde tem atrito, digamos assim, não se deve lubrificar.
Mas aí a parte onde tem as engrenagens de plástico, eu não achei nada sobre isso. Nenhuma informação se é para pôr graxa ou não é. Então eu deixei sem, como eu já mencionei no vídeo ali, não havia resquícios de graxa antiga, né? Então eu optei por não colocar para evitar, né, danos e evitar de eu ter que abrir para fazer limpeza. Outra coisa que eu tive que fazer, né, a gente vai aprendendo aos poucos e, né, com os próprios erros. Vocês lembram, né, que eu havia colocado aqui, né, uma arruela no volante ali, né, nessa polia grande do capstan. Eu tirei, porque eu achei que ela estava causando um flutter grande, digamos assim. Então eu fui testando várias coisas, eu mexi, eu diminuí e eu optei por tirar para ver. Como eu fiz toda a lubrificação novamente, né? Eu tirei aqui e eu enchi de graxa lá naquele ponto onde é a capinha, né? Onde pega a ponta do capstan. Eu enchi de graxa e tirei aquela arruela. Vou mostrar para vocês aqui a arruela que eu tinha feito, né? Que era essa daqui. Uma arruela relativamente grossa, né? Ela tinha deixado mais estável, né? Essa polia ali de cima. E tinha parado aquele barulho, aquela vibração. Ela fez com que isso parasse. Mas eu notei que a polia ela fazia dessa forma, assim, meio bamba, né? Aí eu tirei e eu achei que melhorou. A posição da correia aqui em cima é a que sempre teve. Quando a marca da antiga já é exatamente onde está essa de agora. Quando eu coloquei a polia, a arruela, a polia avançou mais para frente e a correia ficou mais na beirada, né? Ficou aqui na beirada, né? Corrigindo. Na beirada ali da polia. E eu acho que foi isso que causou com que ela ficasse um pouco bamba, digamos assim, né? Então, depois que eu tirei, enchi de graxa, lubrifiquei, eu notei que eu acho que melhorou, né? Não tenho certeza, mas eu acho que melhorou e não fez mais aquele barulho, né? Então, pode ser que resolva, tá bom? Então, só para mostrar, essa aqui foi a graxa que eu usei para fazer toda a lubrificação, né? Graxa de silicone. Eu pesquisei bastante, alguns falavam que era para colocar graxa branca, outros falavam que não era, que ela taca plástico e tal, e não sei o que. Eu optei por não colocar e achei legal essa graxa. Ela é uma graxa boa, ela é, assim, viscosa, né, mas não é tão grossa assim. Ali ela tá aparecendo aqui nessa parte. Eu não sei se dá pra ver, mas é a graxa que tem ali. Tá bom? Então é isso. Agora a gente finaliza o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, comprei essas fitas aqui na Shopee. É fita pirata, né? Fita da China. Porque era a única forma, né, melhor de eu poder executar, de eu ter uma noção do som, né? As minhas fitas antigas estão todas ruins, não tem nenhuma fita que esteja tocando bem. Então eu comprei essas fitas aqui da Shopee. Umas fitas estranhas, vieram com o encarte por cima da caixinha que tive que cortar. É uma qualidade bem razoável. Não achei grandes coisas, o som não é bom, é bastante ruidosa e um som não não foi muito caro, né? Mas também não foi barato. Mas elas tocam bem, funcionou tranquilo no mecanismo, assim eu tive uma noção da execução, o aparelho funcionou bem, mas a qualidade em si do áudio da fita é ruim, tá bom?
Então é isso aí, pessoal. A gente volta aí com a parte 3.